Começa agora. Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, são 7h32. Eu sou o economista Reinaldo Café e você está aqui no Café com Política. Hoje, 18 de novembro, é a 35ª edição desse nosso encontro semanal de 1 hora de duração para discutir as questões relevantes da política nacional, estadual e local. Sempre conosco o jornalista João Jabbour. Jabbour, bom dia para você. Opa, bom Agora dia sim. a todos, bom dia, muito bom dia, prazer estar aqui. Também Kleber Santos. Kleber, com fundo novo aí, olha lá, todos os indicadores, aquilo ali é a conta corrente do nosso convidado, tá tudo azul lá, tudo bonitinho. É o maior PIB individual do planeta. E falando no convidado, tá aqui o nosso empresário, presidente do MDB de Bauru, Rodrigo Mandari. Conseguimos trazer você, Rodrigo, hein? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia Jabbour, bom dia Kleber, é um prazer estar aqui com vocês, viu? E também conosco aqui é Lorena. Bom dia, Lorena. Lorena, bom dia também, querida. Bom dia, Cofeu, bom dia. Bom, Rodrigo, vamos começar esquentando aí. Nós estamos aí com essa questão nacional, né, sendo ainda colocada. Daqui a pouco a gente vai fazer um recorte local. E o resultado trazendo aí polêmicas e tudo mais. E o seu partido, através da Simone Tebet, acabou apoiando o Lula e até é possível que ela tenha um cargo. Como é que você viu aí esse processo eleitoral e essas manifestações das pessoas nas ruas aí? Eu acho que o Café, as questões das manifestações são legítimas, né? A gente não tem o direito de tirar a manifestação das pessoas. Porém, ao meu ponto de vista, a eleição acabou, né? Precisa ser feita a transição deste governo para o próximo governo, de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, onde o novo presidente tenha condições de fazer a gestão dele, né? Muito embora a gente concorde ou não concorde com isso, mas a coisa tem que seguir, não dá para ser feito da forma como está, né? Mas não foi legítima a eleição, isso é uma outra discussão que até agora não teve prova nenhuma, né? Então, na minha modesta opinião, a coisa tem que seguir e a transição tem que acontecer, como eu estava conversando com o Jabbour há pouco, como vem acontecendo no estado de São Paulo. Né, de uma forma pacífica, os dados estão aqui, os números são esses, é assim que tem que caminhar, não dá para ser de uma forma diferente, né? Agora, Kleber, você não acredita que com as atitudes do Alexandre de Moraes, ontem ele confiscou 42 contas entre pessoas físicas e jurídicas, ele mandou visitar a casa de uma senhorinha que tinha 100 anos de idade, porque ela falou fora a STF. Você não acha que ele está esticando um pouco demais essa corda, não? É por isso que boa parte do Supremo, de uma forma geral, tá perdendo o respeito de uma boa parte da população. Visto lá em Nova York, né? Ali deu para ver, eles devem ter ficado com muita vergonha dos juízes americanos, porque eles gostam de passar para fora aquela imagem bonita, aquela imagem bacana da Suprema Corte, e ali teve que justificar o porquê, né? Então esse porquê, o que a gente tem visto realmente é esse ativismo, a situação, a imagem do judiciário, que sempre foi muito discreta, muito tranquila, né, está se tornando um protagonismo. A gente nunca viu tanta opinião política, tanta opinião, tanta interferência, e o duro é que não tem a quem recorrer, né, Café? Porque já é a última instância, né? Houve, né, um movimento agora da Carla Zambelli, também de um jornalista, o Figueiredo, né, levando aos tribunais internacionais. Você vê que é por aí, Jabbour, que pode ser um caminho para contestar? Ou não seria o momento, talvez, do presidente do Supremo dar um basta, vamos acalmar as coisas, quer dizer, porque aquela coisa, você quer pacificar, você fica esticando a corda, e hoje já o anúncio, né, Rodrigo, hoje até o anúncio de que os caminhoneiros podem paralisar, mas não na estrada, eles vão ficar no pátio. Imagina isso, né? Você teria uma crise de abastecimento, né? Eu concordo plenamente, é hora de dar um basta. A gente imaginou que o fim da eleição fosse o tempo, o timing desse basta, né? Agora, essa saída desses ministros a Nova York, convidados pela LIDE, né? Que é do ex-governador. E que João foi Dória. Um fiasco, viu, do ponto de vista prático. Pois e vai ser um fiasco se um dia o Supremo tiver que julgar alguma coisa da LIDE ou da Dória, ou do Dória, esses ministros não vão poder participar, eles vão estar impedidos, até por previsão legal, né? Eles se envolveram
resolveram, foram convidados, devem ter viajado às custas, inclusive, né? Da empresa, imagino. Então, fica complicado, não precisa, não é necessário isso, né? Esse protagonismo, essa necessidade de holofote, de mídia, que é isso? Chega, né, gente? Chega. Na verdade... E no momento em que as pessoas estão ainda com os ânimos exaltados, e eles são exemplos, né? Como são os da política, como são o esportista é exemplo também. Pô, vamos com calma, vamos distensionar o país, né? Não precisa disso agora. Na verdade, eles viraram políticos, né? De lado, eles têm lado hoje, né? Isso é muito ruim, é uma ditadura que eles estão fazendo no nosso país, né? O órgão máximo desse país tendo um lado hoje político. E com um agravante, que é a questão do não cumprimento da Constituição. Por exemplo, a manifestação do Alexandre de Moraes sobre as Forças Armadas, o pedido de avançar a auditoria. Antes de chegar o pedido, ele já deu o parecer dele. E isso, no regimento da magistratura, na lei orgânica da magistratura, é impudicente do ramo, você sabe, né, Rodrigo? Exato. Você não pode se manifestar naquilo que você eventualmente vai julgar. Quer dizer, conclusão, a gente já sabe qual é o resultado. Exato. E isso pode gerar até um processo interno junto da própria magistratura. Olha que ponto nós chegamos, né? Sem dúvida. E eu prevejo que esse Congresso que está aí vai tentar mexer com essas situações todas envolvendo esses tribunais superiores, não só o Supremo, na minha modesta opinião, também. Precisa fazer isso. Não dá mais para continuar do jeito que nós estamos. Eles têm lado hoje, essa é a grande verdade, né? Se continuar assim, nós vamos ter uma ingovernabilidade muito grande no país, né? E isso começou lá atrás, né? Descondenando as pessoas, não dá para ser assim. Agora, o Kleber, como é que tem sido, na sua visão, essa estratégia do Bolsonaro, esse silêncio do Bolsonaro? É um silêncio ensurdecedor, no sentido de dizer, ó, o meu silêncio fala mais alto do que se eu estivesse falando? É uma estratégia para dizer, olha, não estou contente com o resultado e, portanto, me aguarde? Qual é a tua leitura? Que vive esse bastidor da política? O que pode estar por trás desse não posicionamento firme e contundente do Bolsonaro? Oficialmente, o que se sabe é que ele estaria doente, que ele está com problema na perna, não está conseguindo andar. Ele se pela. Exatamente, até o general, o Mourão, né, trouxe essa informação detalhada, ele não está conseguindo colocar calça. Então, falou só se ele trabalhar de calção. Foi o que o Mourão falou. Então, existe essa questão aí, primeiro, que e a informação é que ele está atendendo as pessoas, só que não no palácio, tem conversado lá com a equipe dele. O que eu acho que vai acontecer é que Bolsonaro, ele deverá, na minha opinião, mesmo sabendo que não tem chance nenhuma, ainda vai entrar com alguma ação no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo, contestando, que é uma forma de dar uma resposta a quem está na rua, o defendendo, quem está na rua o apoiando ainda. Então eu acredito que ele vai dar essa resposta ainda. Essa é minha visão, minha opinião. Agora, Jabur, não seria melhor o tribunal acolher pelo menos uma denúncia e dizer, eu vou verificar, mas toda vez já mata no nascedouro, não tem nada, quer dizer, eu acho que esse tipo de situação, até para chegar ali na ponta e falar, olha, meu amigo, nós abrimos, está aqui, ó, está aprovado, não tem nada com esse código-fonte, e liquida o assunto, ele mata no nascedouro, não dá tempo de investigação. E passa uma mensagem ruim de intransigência, de portas fechadas, né, quando vem de um determinado lado. Eu acho que a justiça pode abrigar, sim, as denúncias, o Ministério Público também, e analisar, é isso que você falou, não custa, isso passa uma mensagem de que, olha, analisamos, investigamos, claro que tenha talvez uma outra ação, né, que pode ser inepta, que pode ser indevida, mas eu acho que é bem a minoria. Eu acho que precisa acolher, precisa distensionar, o judiciário precisa dar a sua contribuição nesse momento, porque senão as coisas vão continuar tensionadas demais. São 7h41, você está acompanhando aqui o Café com Política, Lorena Fagundes, Kleber Santos, João Jabur, eu, Reinaldo Café, e hoje recebendo o empresário e dirigente, presidente do MDB local, o Rodrigo Mandalite, sobre o MDB. E aí, qual é do MDB, meu caro? Eu sei que aqui no interiorzão, você está aqui, você não participa por vezes lá, mas está sempre perto do governo. A Simone Tebet acaba não sendo unanimidade no partido, o movimento do Renan Calheiros, depois ela critica o Lula, mas depois entra de cabeça, a gente sabia que ali poderia sobrar para ela algum tipo de cargo e está em negociação. E como é que é essa identidade do MDB, né?
estando próximo Café, do Lula nesse momento. O MDB é um partido de diálogo, né? Na mudança que teve com o Baleia Rossi assumindo a presidência, o Baleia procura sempre fazer o diálogo entre as partes, conversar, entender quais são as necessidades efetivas, né? Agora, o MDB é um partido que, historicamente, nunca saiu do poder. Então o MDB tem esse relacionamento de sempre estar com o governo que ganha eleição no poder. Mas não é o Centrão, não tá Mas com o Centrão. não tá no Centrão. Tá, mas não tá, mas não tá, né? Eu particularmente aqui do interior, eu discordo de algumas coisas do partido, não concordo com outras, concordo com outras, mas a gente vai dialogando, né? Não é sempre do jeito que a gente quer e nem sempre do jeito que a gente pretende fazer, né? A gente tem que ouvir a opinião dos demais, mesmo que contrária à nossa, e aceitar ou não determinadas situações, né? O Primo Mangelado elogia aqui a escolha do Mandalite aqui, diz que é um dirigente com maestria aí. Manda um abraço para você. Obrigado, Primo, um abraço para você. Agora, o Kleber, o mercado não está dando trégua, né? Eu tenho meus artigos, quem acompanha no jornal, eu sempre vim alertando em algum momento, né? Eu sempre uso, para o leigo entender, a figura do tripé macroeconômico, né? Que é, você tem que ter metas de inflação, e isso é o guardião, é o Banco Central Autônomo Independente. Você tem que ter câmbio flexível, e esse guardião também é o Banco Central. E tem que ter rigor fiscal, ou seja, gastar no limite do orçamento, aí está com o Executivo. E exatamente nesta perna que eles não vêm trabalhando forte. Como é que você vê a entrega de uma proposta de emenda de 175 bilhões adicionais, furando o teto permanente para 4 anos? Não estão indo com muita sede ao porte, não? Então, essa é uma situação bastante preocupante, né? E a gente tem visto aí a reação do mercado, né? Que fica preocupado com o país aumentando dívidas, né? Exatamente. Aumentando dívida, esse é o grande problema. Que aí aumenta o nível de risco, prêmio por risco é juro, juro alto inibe crescimento econômico, crescimento não vem, desemprego se instala, protege em dólar, protegendo em dólar contamina preço, gera inflação, para combater a inflação, mais juros. Então é o que está acontecendo. E o que tira a fome, o que acaba com a fome é o emprego. Então o trabalho tem que ser para geração de emprego, na minha opinião, né? Trabalhar nesse sentido, geração de emprego, desenvolvimento. Então, a partir do momento que você complica o mercado como um todo, não é que a partir do momento que você complica o setor produtivo que gera emprego, né? Então acaba aumentando a fome, acaba aumentando a dependência do Estado, que a gente sabe que tem governo que adora ter dependência do Estado, porque ele consegue controlar cada vez mais aquela população que vota, né? Que vota e que acaba definindo a eleição. Então é algo bastante preocupante. E agora o Geraldo Alckmin disse ontem que há todo um trabalho já, uma programação para uma reforma tributária, que essa reforma tributária vai acontecer de fato e isso vai contornar toda essa situação. Você que é economista, Café, que entende bem, não sei qual é a sua avaliação sobre isso. Mas a questão da reforma tributária, inclusive o Baleia Rossi tem um projeto forte, já vinha antes, é que é uma busca de simplificação, mas vamos pensar, se o tamanho do Estado vai aumentar, essa reforma tributária não vai diminuir a carga tributária. Há uma renúncia fiscal hoje de 4% do PIB, que é à luz do que a gente chama de curva de Laffer. A curva de Laffer é aquela que indica que se você vai tributando cada vez mais, você perde a arrecadação, porque vem a sonegação, enfim, os efeitos colaterais. O que o Paulo Guedes fez? Ele foi desonerando certos setores. Resultado, arrecadou mais tributariamente, o país voltou a crescer. E eles querem cortar exatamente isso. E o que o meio empresarial quer numa reforma tributária é o quê? Simplificação do sistema e redução da carga. E não vai acontecer. Se o Estado, olha, vai na contramão. Se nós estamos falando de 23 ministérios, pode ir para 33 ou 38, gasto na veia. O setor do Mandalite, por exemplo, é um setor que paga muito imposto, né, Mandalite? Paga bastante. O seu setor é um setor altamente. O setor de serviço paga muito imposto. E hoje o Alckmin amanheceu falando, na verdade ele falou ontem, né? O noticiário amanheceu dizendo que ele está já falando que tem que achar uma nova âncora fiscal. Que nova âncora fiscal? Que seria isso, né? E o Armínio Fraga escreve um artigo dizendo que precisa ter 2 âncoras fiscais. A social e a de responsabilidade fiscal. Agora eu pergunto, gasto é gasto. Eu posso chamar gasto de transferência de dinheiro, mas é gasto. No fim é isso, né? Agora, eu entendo que já estava precificado
o aumento do Auxílio Brasil. Isso já estava precificado, porque o Bolsonaro prometeu e o próprio Lula prometeu. Ou seja, se ficasse no limite disso, não tinha discussão nenhuma. Você não tinha pressão nenhuma. Agora, não, eu quero fazer várias entregas simultaneamente. Aí deu no que deu, né? Aliás, você citou aí o Baixa, né? O Armínio Fraga. O Fraga. Ele, o Baixa e o Malan já disseram, emitiram um documento ontem. Votei no homem, mas estou contrário à questão do alerta e os 3 estão lá na equipe de transição, inclusive, mas não participaram e não participam dessa discussão. Assim já começa uma transição complexa, né? Difícil. O Guido Mantega foi convidado para sair porque ele tem dívida com a justiça. E aí você vê o mercado ontem, vinha caindo. 4 horas da tarde anuncia a saída do Guido Mantega, reverteu, fechou em queda, ainda mais. Eu até brinquei agora com o Leandro Rosa, quem estava analisando, que imagino do autoestima de alguém. Você saiu da equipe de transição, a bolsa melhorou, né? Quer dizer, puxa vida, pro sujeito deve ser aquela coisa. Agora, o Rodrigo, de qualquer maneira, você que conhece um pouco do bastidor da política, como é que vê essas negociações? Você acha que o Congresso, mesmo deixando agora em dezembro, vai sair, na verdade vai sair 31 de janeiro, ele pode ser esse moderador agora para falar, ó, tudo, vocês podem muito, mas não podem tudo? Café, é a nossa esperança, né? A grande verdade é essa, que o Congresso faça esse papel agora. Muito embora a política, principalmente o bastidor, né? Ela é tudo negociável, né? Política hoje é negócio, virou um negócio, né? Então, com certeza absoluta, o atual governo que vai entrar vai tentar o máximo possível ter esse apoio do Congresso em massa, né? O que, ao meu ver, é bastante preocupante, porque precisa ter o contraponto nas coisas, né, Café? Senão a gente fica à mercê do que aconteceu no passado também com o nosso país, né? Isso é muito complicado. Então eu entendo que o Congresso precisa fazer esse contraponto, que hoje a grande maioria do Congresso é direita, né? Que ele vai negociar com o atual Congresso, exato, que ainda não, o outro só se dia 1º de fevereiro. Então, depois ele tem que negociar de novo. Vai ter que negociar de novo. E esse é o ponto, né? Que a gente espera que esse negócio não seja tão comprometedor para o país, né? Como foi anteriormente. Inclusive, Kleber, o MDB está se tentando aí, no meio de tanta negociação, está se tentando, por parte do governo que vai assumir, montar um bloco com o MDB, se não me engano o PSD, um bloco um pouco mais descolado do Centrão, que juntando com os deputados mais à esquerda, daria lá cerca de 300 deputados e com isso não haveria uma dependência direta do governo com o Centrão, né? Mas é tentativa, porque a hora que o Centrão também vai reagir em cima disso, com certeza. É muito complexo. O que está posto que mesmo no novo governo, que nenhum dos dois extremos tem maioria. Isso vai ter que ter uma junção. Jogo de cintura. Fala, Kleber. E tem que ter um cuidado também, e todos estão observando, né, acompanhando isso com muita atenção. Por exemplo, enquanto o Lula fala de conversar com todos, inclusive nessa transição, tem ali, né, de todos os lados, enfim, ontem o Mercadante assustou. Voltou a ser aquele PT, onde ele disse, olha, tá tendo aí a transição, mas já tá pronto o que vai ser feito. Isso aí já foi discutido na urna, quer dizer, uma arrogância. E aí isso aí gerou um problema grande na equipe de transição. E muita gente na transição. Então, muita gente. O Bolsonaro fez com 30 pessoas, estão com 200 e poucas pessoas, 50 com remuneração, os demais como voluntário. É muita gente. E aí vem o Mercadante e diz, o que vocês estão fazendo não precisa, não tem como. Aumento de ministério, aumento disso, redução de custos. Ninguém falar em redução de custos até hoje na política. Bom, precisamos fazer também um recorte aqui no governo do estado, e antes disso aqui o vereador Júnior Rodrigues acompanha e diz o seguinte: o MDB foi o partido que mais trouxe recursos para a nossa cidade nos últimos anos. Parabeniza você, Rodrigo, por essa condição de articulação junto ao governo do estado. Obrigado. O Rodrigo, e falando em governo do estado, como é que você viu a eleição do Tarcísio, o nome voltado à realização, o Rodrigo Garcia facilitando a transição, ele declarou voto ao próprio Tarcísio no segundo turno. Me parece que aqui no estado de São Paulo, diferentemente lá de cima, a coisa está caminhando bem. Antes de a gente entrar no estúdio aqui, eu estava conversando com o Jabur e com o Kleber, né? A diferença que está sendo essa transição, né? Na minha opinião, o Rodrigo Garcia era o cara mais preparado para tocar o estado, para dar continuidade no trabalho que o estado vem fazendo, né? Hoje, se não me falha a memória, ele está deixando o estado com 28 bilhões em caixa, com um monte de obra na rua, um monte de coisa acontecendo, né? Então, essa continuidade tinha que acontecer. O Rodrigo é um cara que conhece tecnicamente,
como politicamente, né? Mas assim não foi a vontade do povo e É que o PSDB também se já estava desgastou, desgastado, né? ninguém Essa é a aguentava questão. mais o PSDB. Muito tempo. Eu ainda falei pro Rubens, pro Dr. Rubens Cury, né, que é um grande amigo, uma pessoa que eu me aconselho muito, tudo. Falei, se ele tivesse no União Brasil, no DEM, ele teria ganho a eleição. É verdade. Seria mais fácil essa eleição. E era o partido dele, né? E era o partido dele. Mas a onda bolsonarista foi muito forte, né, Café? Foi um também negócio caiu no fora de canto da série, né? sereia, que é o nosso querido Dória, né? Exato. Se desgastou demais também. Não dá, né? Ele pagou um preço alto. Preço que não era dele, essa é a grande Exatamente. verdade. Mas aí você vê a posição do Rodrigo, né? Fazendo uma transição transparente, com relatórios, com indicadores, mostrando o que efetivamente fez o Estado e que o Estado está fazendo e vai ter que continuar. Então, quer dizer... Mas você vê o Tarcísio com otimismo? Você acha que ele tem uma postura... Eu vejo. de um bom governante? Na minha opinião, muito melhor que o Haddad, né? Eu acho que o Tarcísio é uma pessoa que conhece de gestão, que vai dar continuidade naquilo que vem dando certo, que muita coisa, e vai melhorar aquilo que efetivamente ele entenda que seja necessário, né? É um cara que conhece muito de obras, de infraestrutura, e vai ser bom para o Estado de São Paulo. Eu acho que essa alternância de poder é muito importante, é necessário. Há 27 anos que o PSDB estava nesse Estado, está governando o Estado, né? Então essa alternância de poder, ao meu ver, é muito bom para o Estado. E aí, Cláudio? Exatamente, e como o Mandalite acabou de citar, é a primeira vez que o PSDB irá repassar o governo após uma derrota eleitoral em 28 anos, né? Então é algo diferente, e o Tarcísio está fazendo como está acontecendo no âmbito federal, no sentido de grupos temáticos. A partir de segunda-feira agora já começa esse trabalho. Então eles vão ficar ali no Edifício Cidade, no centro da capital paulista, onde eles vão fazer a transição com diversos grupos temáticos, mas com muita tranquilidade por causa da facilidade com que Rodrigo Garcia está abrindo números e tudo. Acabou a eleição, perdi a eleição, sei reconhecer e vamos em frente, não tem o que fazer. Você acha que o teu xará, o Rodrigo, pode ser aproveitado, inclusive pelo Tarcísio, ou seria muita coisa? Se sou o Tarcísio, aproveitaria. Pela capacidade dele, pelo conhecimento que ele tem de Estado. Eu não tenho dúvida disso. Vem cá, senta aqui comigo, vamos tocar esse negócio junto aqui comigo. Nessa hora... O vice do Tarcísio também é muito bom. Muito competente. O Felício, né? Ele deve ser o secretário estadual de desenvolvimento econômico. Muito bom, esse cara é muito bom. Agora, se você tem um cara competente como é o atual governador, Rodrigo, traz ele junto. Né? Nessa hora, cara, humildade... Teria que talvez sair do PSDB para isso acontecer. Mas assim, minha opinião, eu não conversei com ninguém sobre, né? Eu acho que vai existir uma união entre PSDB, MDB e Cidadania, né? E provavelmente o Rodrigo Garcia deve ser o líder dessa união, ou até mesmo sair e voltar pro União Brasil, que é a origem dele, né? Essa é a grande verdade. Agora, eu aproveitaria o Rodrigo, assim, sem dúvida nenhuma. Um cara novo, um cara que conhece uma nova máquina, liderança, né? Conhece a máquina, conhece o funcionamento, eu não tenho dúvida disso. Bom, são 7h55, você está acompanhando aqui o Café com Política. Kleber Santos, João Jabur, Lorena Fagundes, eu, Reinaldo Café, e hoje recebendo o empresário e presidente local do MDB, Rodrigo Mandalite. Você que todo dia acompanha o Dundum no Túnel do Tempo, como você sabe, toda sexta-feira às 8h30 da manhã. O Dundum dorme um pouquinho mais e hoje, né? Então ele chega às 8h30 com o Túnel do Tempo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, obviamente, aproveitando a presença aqui do Mandalite e a sucessão municipal. Esse é o tema depois do intervalo. Vamos colocar ele aqui já como candidato a prefeito de Bauru. 7h58, você está acompanhando aqui o nosso encontro semanal para falarmos de política, o Café com Política. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio o empresário e também presidente do MDB local, Rodrigo Mandalite. Mandalite, inevitável, né, essa pergunta, sucessão municipal, nós estamos debatendo aqui já depois das eleições, a gente sabe, e até pelo aconselhamento do expert em marketing digital e tudo mais, marketing político, etc., não digo mais político do que digital, o Kleber Santos dizendo que a campanha começa agora e nomes têm que ser trabalhados a partir de agora. Como é que você se posiciona em relação às próximas eleições? O próprio Jurandir Posca pergunta... O Jurandir quer ser meu vice, viu, Café? Ele já é vice lá no Noroeste. Ele tá louco pra ser vice. Gosta de vice. Esperando a gente morrer. Golbery de Couto e Silva ele quer ser.
Mas ele fala aqui das lideranças políticas. Então como é que você vê o quadro político? E naturalmente, né, falando sério agora, a discussão da sucessão está posta. Tem aí a Suelen, sem dúvida alguma, tem 2 anos aí para entregas, e ela pode, depois de 2 anos iniciais complicados, fincar o seu território. Né, a gente falava, né, Jabur, do ponto de vista dos eleitores conservadores de Bauru, porque deu uma vitória expressiva tanto para o Tarcísio como para o Bolsonaro. Isso não é pouca coisa, e ela tem esse viés mais conservador, e tem os grupos se organizando. Fala um pouquinho da política local, como é que você está fazendo a leitura? Bom, Café, primeiro eu preciso falar do meu MDB aqui local, que a gente tem um grupo de pessoas que se reúne com frequência, a gente discute a política local, os próximos passos, o que nós vamos fazer, Eu tenho um time ali... 2 vereadores na Câmara, que é o Guilherme e o Zulozzi, agora o Purini substituindo. Tem o Purini, tem o Sinuê, tem a Kelly, tem a Yuli, tem um grupo bastante legal que a gente discute política mensalmente, ou quando muito 2 meses, ou até no trimestre a gente está se reunindo, está discutindo quais são os passos do partido na cidade. Eu não vejo discutir Bauru se a gente não discutir a micro-região, discutir Pederneiras, discutir Piratininga, discutir Agudos. Não faz sentido nenhum para mim uma discussão se a gente não discutir a micro-região, né? Mas voltando um pouco para a questão de sucessão e questão local. O MDB é um partido forte, um partido que nós temos um grupo político bastante interessante que pode ajudar a cidade numa construção para o futuro, né? Eu entendo que Bauru precisa evoluir bastante no aspecto gestacional, né, de gestão, muito embora a Suelen venha fazendo um trabalho que eu tenho gostado, todo mundo fala, você está apoiando a prefeita, não, eu converso com todo mundo. Eu sinto às vezes que Bauru ainda está na eleição, a eleição em Bauru ainda não acabou, isso é ruim para a cidade precisa de projetos, a cidade precisa de união, a cidade precisa de pacificação, né? Então eu entendo que neste aspecto a gente pode contribuir muito, entendeu, Café? O MDB é um partido hoje que tem condições sim de lançar um nome a candidato a prefeito da cidade, eu não tenho dúvida, nós temos um quadro para isso. Nós temos nomes ali dentro, o do Renato Purini, o do Mané, o do Reinaldo, meu irmão, o meu nome, né? São nomes que a gente discute muito sobre isso, né? Você teria uma disposição para enfrentar? Eu sei que você é um empresário. Hoje as atividades, eu estava conversando aqui com vocês, o crescimento da Conciliga é um crescimento bastante grande hoje, né? E isso me consome o tempo, 99% do meu tempo hoje é Conciliga, 1% é minha família e minha política, né? Que eu gosto de fazer também, né? Então, assim, a gente discute isso muito internamente, sabe? A questão de ter candidato, de eu poder ser, de eu não poder ser, do Reinaldo, do Manuel, do Renato Purini, que eu vi as entrevistas dele, vi ele na Câmara falando... Ontem ele foi muito bem aqui, está muito bem, também maduro. Bem maduro, bem preparado. Então, assim, a gente tem quadro importante para a cidade, né? Mas... eu gosto da conversa, eu gosto do diálogo, e o MDB está aberto, o MDB é favorável àquilo que for bom para a cidade, né? Jabur? Eu vejo que o MDB tem um desafio aí, justamente em relação a isso que o Rodrigo falou. O MDB tem muito diálogo, conversa bastante com a prefeita, tanto que o próprio, não sei quem falou aí, o primo, né? Não, o Júnior Rodrigues falou que o MDB trouxe muito recurso para cá, quer dizer, mesmo sem estar no poder, é um trabalho propositivo, um trabalho altruísta em relação aos interesses da cidade. Porém, aí o Kleber acho que pode falar melhor, né? Na cabeça do eleitor, a partir de, não sei imediatamente agora, ainda faltam 2 anos para a eleição, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o MDB tem esse desafio de se definir se vai ter candidato próprio ou se vai entrar numa aliança situacionista, que seria com a Sueli, ou se vai para uma aliança oposicionista à Sueli, né? Quer dizer, é um desafio, né, Rodrigo? Eu não sei como é que você encara isso. Jabur, veja, eu entendo o trabalho que a Sueli vem realizando, primeiro ano de dificuldades, até porque não tem uma habilidade política necessária, que se faz necessário com relacionamento com a Câmara, né? Isso é muito importante. E eu falo isso para ela, né? A gente ouve muito por aí, o Mandalite já negociou um monte de cargo, já negociou eu não quero cargo. Verdade, eu quero levantar até todos os cargos. Café, gente, o MDB não quer cargo. Eu não preciso de cargo, ninguém precisa de cargo. Tá todo mundo
mundo bem, todo mundo trabalhando, todo mundo se sustentando, graças a Deus, né? O que a gente precisa é ver a cidade evoluindo. Então eu sempre conversei com a Sueli, converso sim, uma pessoa que eu admiro, uma mulher negra, uma mulher que é jornalista, que saiu do nada e ganhou a eleição em Bauru do maior grupo político que existia na ocasião. Ela ganhou a eleição e tem que respeitar isso, né? Isso é uma coisa legítima dela, ela ganhou a eleição. Então, eu não estava do lado dela, não estava. Nós tínhamos um grupo político que nós perdemos a eleição. E nem por isso eu saí batendo, eu quero que a cidade evolua. Então o MDB está à disposição da prefeita, a gente conversa bastante. O que for necessário, o que for bom para a cidade, que ela entender que o MDB possa ajudar, nós estamos à disposição. Né? Eu não fecho as portas para ninguém, eu converso tanto com ela quanto com qualquer pessoa que seja. A gente precisa dialogar. E se ela entender que o MDB tem espaço para contribuir no governo e o nosso grupo político entender que existe essa possibilidade, por que não essa conversa? Né? Então a gente está aberto à conversa. Pois não, Kleber. E esse posicionamento do MDB hoje local, Mandalete, e a gente tem visto e cada vez mais é importante um posicionamento, né? O centro tem tido muito problema ultimamente. O país está esquerda, direita ou conservador e não conservador, né? Talvez seja a melhor definição. Onde que o MDB de Bauru se posiciona nessa questão política ideológica? Ô Kleber, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio, eu não gosto do radical, tá? Eu acho que esse negócio do radicalismo, ele é prejudicial, ele coloca o ódio nas pessoas, uma coisa assim que não é do meu perfil. Meu pai não me ensinou isso na minha vida toda, não gostar, xingar, ofender. Cara, eu não sou assim, eu não penso dessa forma. O MDB hoje coloca numa neutralidade, eu pelo menos, né? O MDB é uma sigla partidária. Eu sou a pessoa que hoje dirige o MDB, que amanhã pode sair uma nova provisória e me tirar do MDB, zero de problema. Não sou apegado a isso também, né? Eu me coloco hoje numa pessoa no centro, mais para a direita, obviamente, e assim, construindo, dialogando, tentando convergir nos assuntos que é de interesse para a cidade. Né? Não adianta nada porque eu não concordo com você, eu querer te matar, querer te pegar, isso não vai resolver. Qual que é o melhor para a cidade? O que nós precisamos para a nossa cidade? Então o MDB hoje eu coloco ele nessa, mas você é em cima do muro. Não, eu não sou em cima do muro, eu sou a favor do diálogo. Agora, Rodrigo, se a gente olhar em perspectiva, é natural, você disse, eu estou aberto para conversar e eventualmente o MDB poderia compor com a Sueli. E normalmente, quando há uma composição, você, por mais que não queira a questão de cargo, existe a questão da representatividade. Sueli, você segue aí como prefeita e eu indico que o vice. Só que a afinidade dela com o doutor Orlando cresceu muito nesses anos. Orlando é uma excelente pessoa. E acabou Orlando, entrando de cabeça, foi candidato a deputado federal, ela apoiou incondicionalmente. Isso seria uma barreira ou não? O MDB estaria aberto ao diálogo para compor o grupo político e não necessariamente tendo um cargo eletivo para a questão do executivo. Cafeu, isso vai depender de conversa, né? O MDB, como eu volto a repetir, o MDB tem quadro para ter candidato a prefeito, ponto. Agora, se numa eventual composição todos entendemos que não necessariamente precisamos indicar o vice ou ela pode ser vice também de alguma coisa, ou enfim, são conversas que a gente precisa ter, mas eu acho que está um pouco distante para esse tipo de conversa ainda, né? Mas o doutor Orlando é um baita de um quadro, uma pessoa fantástica, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, que soma muito para a nossa cidade, né? Mas eu acho que é muito cedo, muito prematuro nós falarmos em composição de vice. Você está querendo me colocar numa rascada aqui, né? Pelo menos já falou que ele é um dos nomes levantados. Mas e o Kleber nos ensina aqui semanalmente, toda a campanha começa nesse período. E aí, Kleber, pré-campanha, tem a questão envolvendo a Câmara Municipal. E aí o papel do MDB é importante, né? Porque você tem 2 votos, tem o Berriel que falou no nosso microfone, que falou, se o Lozila não for e tiver a benção do Mandalito, eu entro, ele deixou entender isso. E eu acho um baita do nome, o Guilherme. E aí, é agora, né, Kleber? Nesse momento, já começa aí. Porque aquela campanha que antigamente se fazia no ano da eleição e principalmente nos últimos dias, né? Aquilo acabou.
Aquilo não existe mais, hoje é a campanha permanente, a campanha começa no dia seguinte da posse. O prefeito, ou governador ou presidente, ele já começa com uma comunicação governamental eficiente, porque não basta ser, tem que ser percebido como. Da mesma forma, alguém que se coloca como alternativa ao poder, ela tem que já ir se mostrando para a população que tem posicionamento, que tem por que ela seria uma melhor alternativa ou não, né? Independente se vai para o debate, se vai para o embate ou não, a atitude hoje mais inteligente na política estratégica é afinidade com a população, posicionamento, entender o que as pessoas estão querendo, trazer as soluções, colocar as questões principais em debate. Então isso vai criando uma afinidade. Quando lá na frente é lançado a prefeito, ou ao governador ou presidente, surgiu do nada. Na verdade, o nada foi construído num bastidor e na verdade foi percepção de imagem e também fortalecimento de grupos, seja em bairros, seja lideranças, enfim. O trabalho de campanha hoje realmente ela é permanente e já está em curso. Agora, Jabor, nós tivemos um bate-papo, entrevista com o Segala e com o Júnior Rodrigues, né? E a gente elencou aqui na Câmara algumas possibilidades. O próprio Segala falou, eu me colocaria à disposição desde que o meu nome fosse unanimidade, né? O Júnior diz, olha, eu não necessariamente tenho, mas tenho nomes que a gente está trabalhando. Vamos rememorar, o Bira, né? É um possível candidato, o Berreal declinou. Quem mais ali que... o Marquinhos, se tiver condições jurídicas, é um candidato, que é o atual presidente, né? O Segala falou, ele não teria, né? O Segala acha que não dá. Nós temos ali também o Júlio César, se não me engano, né? Que seria um nome que é bem aceito. O pastor Edson também, né? Perdão, é o pastor Edson, não é o Júlio César, é o pastor Edson também, que teria bom trânsito por ali. Tem esses nomes, né? Mas eleição de Câmara pode ser qualquer um dos 17, né? E é nessa linha, né, Rodrigo, o que vocês conversam da articulação para a Câmara? Porque a gente sabe que o presidente da Câmara tem bônus e ônus, mas no segundo mandato, que coincide com a sucessão, ele tem uma grande visibilidade. Sem e isso dúvida. Pode trazer um nome, né? Aflorar um nome. Como é que vocês estão trabalhando no MDB essa questão da sucessão da Câmara, que é um assunto que a gente sabe que começa de um jeito, pode terminar de qualquer outro jeito, mas articulação só decide a hora que abre a urna, na hora do voto realmente, né? É dia 15 de dezembro, lembrando que a eleição antecipou, né? Dia 15 de dezembro, nós estamos a menos de um mês, né? Menos de um mês. Assim, na verdade, eu vou fazer essa conversa ainda com o Guilherme, com o Manuel, sobre essa questão. Acho que o Guilherme é um ótimo quadro, né? Ele passou aí por um período, um mês, se eu não me engano. Um mês, gostou da coisa. Eu gosto. O Guilherme é um cara aberto, um cara que tem entusiasmado com a coisa, quer fazer diferente. Muitas vezes, às vezes eu discordo de algumas questões dele, de alguns posicionamentos, mas é legítimo. Ele se coloca mais independente, né? Ele se coloca mais independente, o que é natural também. E assim, Café, todo mundo, aquela questão da prefeita lá, você tem que fechar a questão de ordem. Eu não tenho que fechar nada, o voto não é meu, não fui eu que fui eleito. O voto é do vereador, quem tem que votar, ele vota do jeito que ele quer. Eu não posso fechar a questão de ordem, não acho correto isso. O voto é dele, o voto é do Manuel, e eu tenho que respeitar. Eu não posso obrigar ninguém a votar do jeito que eu quero. É errado isso da minha parte. Bom, mas há uma articulação de bastidor. Nós vamos conversar sobre isso. Eu sei do Guilherme me liga, a gente sempre conversa sobre essa questão. Eu vou conversar com o Manuel. O Manuel, ele trabalha comigo há mais de 15 anos nas nossas empresas. Nós estamos num momento de franco crescimento agora, essa é a verdade. Então ele está se dedicando bastante com isso. Por isso que ele se afastou agora esse período. Eu falei, Manuel, não é certo você ficar meio pé lá e meio pé cá. Você precisa focar um pouco mais aqui agora. Deixa a oportunidade para o Renato, a gente quer dar também oportunidade para a Catinha. E é o Renato que vai votar, né? Não, ele falou que sai um pouquinho antes. Sai antes? Eu acho que o Mané deve votar. Ontem ele disse que na sessão anterior ele sai. A gente queria dar uma oportunidade também para a Catine, para ela dar uma... Que é a segunda suplente. Para ela dar uma... Né? A dona Catine está com 80, quase... Para ela dar umas duras lá na tribuna. Ela vai jeitão dela. De ser, porque faz parte, né? Então a gente tem essa forma de conversar internamente. Agora, Rodrigo, você vê algum movimento, por exemplo, de grupo ligado ao Iso Filho? Não. Porque surgiu essa notícia que ele vinha todo ano tem essa notícia, que agora ele estaria que ele está liberado, completo. Você não viu nenhum movimento? Não, por enquanto não vi.
por enquanto não vi, mas também respeito, né? Acho que a pessoa, se ela errou lá atrás, ela tem o direito de mudar e de pensar de uma forma diferente, enfim. Isso daí, quem tem que julgar não sou eu, né? Quem tem que julgar são as urnas. O Marivaldo do Drone mandou um abraço para você, disse Obrigado. que conhece você desde a época da senhora Mandalita, sua mãe, né? Que deu aula, inclusive. Obrigado. Para nós lá no Moraes Pacheco, pela Vistano Raiz. Bom, isso posto, nós estamos, Rodrigo, com alguns projetos importantes para a cidade. Eu acho que um dos grandes aí é a questão do plano diretor, né? Vem se arrastando, que culminou na lei de uso de solos. Sem dúvida. A Endurbe não acerta a mão, rupturas na coleta de lixo. Agora surge a notícia de uma eventual falência da Coab. A estação de tratamento de esgoto parece que tem um encaminhamento. Então nós temos alguns problemas estruturais no país. Como é que você tem visto isso e como é que é a ressonância na política, né? Porque isso depende muito de projeto, depende do aval da Câmara. Como é que está aí essa questão? Porque você que diz que e sempre coloca muito bem, ó, queremos o melhor para a cidade. Café, veja, eu assim, principalmente em Bauru, eu não vejo ninguém falando em projeto. No nosso segmento, no nosso lado, aqui a gente fala muito em master plan, né? Que seria um plano de governo, enfim. Eu não ouço isso. Isso é uma coisa que me incomoda, né? A gente, por exemplo, a gente tem uma região lá que vai pro aeroporto lá. Aquela região é morta. Lá teria que ser a zona de indústria da Eles estão falando agora de um grande boom de investimento em moradias para aquela região lá. Então, exatamente, do outro lado tem o aeroporto, tem Pederneiras no fundo, que tem o Leb ali, né? Tem o Leb do lado. Então, quer dizer, você precisa pensar de uma forma macro da cidade. Pô, qual é a dificuldade que nós temos de conceder o lixo? Não dá mais para ficar do jeito que... mas os funcionários vão perder o emprego. Não vão perder o emprego. Só fazer um acordo de Faça um acordo com a empresa. E aí vai ter o regime de meritocracia que é implantado em todo o mercado privado, né? Então não vejo. A limpeza pública, poxa vida. E aqui eu respeito todos os funcionários da Endurbe. Mas veja, esses dias eu estava voltando pela Getúlio Vargas, tinha uma empresa terceirizada, um canteiro de obra de limpeza, com chuva, inclusive, coordenador, mas não estava chovendo nesse dia. Mas eu vi com chuva. E coordenador para lá, e já limpar, outro corta grama, outro já limpa, e vai. Maravilhoso. 2 quadras para frente estava o pessoal da Endurbe, tinham 3 conversando. Então, quer dizer, isso falta gestão, gente. Me perdoe a minha sinceridade, mas é falta de gestão. E na iniciativa privada, você vai ter essa gestão. E outra, você vai poder cobrar. Se você não poder cobrar, hoje na minha empresa eu terceirizo muita coisa. Eu não vou terceirizar minha atividade, fim. Sim. Mas o meio dela eu terceirizo. E eu posso cobrar, eu coloco SLA, eu vejo com o indicador. Senão você não consegue fazer gestão. Mas é uma grande dificuldade isso para a prefeitura e para a prefeita fazer gestão. Eu, no meu caso, hoje, com 4 mil funcionários, eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer isso, que posso tomar decisões rápidas, posso fazer rápido. Você imagina, na iniciativa privada que você tem, na pública, que você tem 12 mil funcionários, escorado por uma legislação complexa que é. Então é difícil tomar essa decisão, mas você precisa andar. Por exemplo, estação de tratamento de esgoto. Gente, me desculpe, não vai vir indústria nenhuma para cá enquanto nós não tivermos o esgoto tratado. Sim. Não existe. Agora, lá atrás eu ouço dizer que houve um projeto inexequível. Eu não sei se isso é verdade, eu não tenho profundidade para falar sobre isso. Eu sei que dinheiro tem. Agora, como é que você vai cobrar a taxa do lixo se você não presta serviço, cara? Você tem que prestar serviço, Café. É isso que a população está carente. Pô, eu vou pagar uma taxa de lixo aqui, e cadê o serviço? Tem lixo na porta da minha casa, não recolhe, é tudo jogado, sabe? Então é isso que falta. Eu vou pagar a taxa de esgoto, a taxa de esgoto, e cadê o esgoto tratado da cidade? Não tem, gente. Então é isso que as pessoas reclamam. Agora, quando você presta o serviço, aí a pessoa paga feliz. É isso que está faltando. É a contrapartida. É a contrapartida. E falta de projeto, gente. Se não tiver projeto, eu assim, o Dr. Rubens Cury me abriu muita porta no governo do Estado de São Paulo, né? Ele falou: Rodrigo, dinheiro tem. A gestão aqui foi feita com maestria. Agora, cadê o projeto?
E sem projeto não vem dinheiro. Vamos resolver o problema das Nações Unidas. Cadê o projeto das Nações Unidas? Não tem. Agora, Rodrigo, diante dessas constatações todas, eu sou obrigado a voltar na discussão anterior de eleição, de perfil de candidatura, não do ponto de vista ideológico, conservador, direita, esquerda, não. Diante disso que você está falando. Nos últimos 22 anos, nós tivemos 4 ou 5 prefeitos e todos eles, não necessariamente com esse perfil de gestor, de planejador. Nós tivemos 2 jornalistas, um professor universitário, um biólogo e um bacharel em direito. Eu tenho nada contra essas profissões, até porque eu faço parte da profissão de jornalista, não é esse o problema. E também não é proibido um profissional liberal exercer um mandato, né? Nós tivemos bons exemplos aí pelo país afora. Mas esses prefeitos todos em 22 anos não têm esse perfil de gestão. Quer dizer, e o regime brasileiro é presidencialista, é prefeitarista. Quer dizer, o prefeito, o presidente, o governador tem um peso muito grande. Ele é o líder, ele é a referência e é a partir dele que flui todas as políticas. Então, diante disso, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, né? Tem que ter projeto? Sim, tem que ter, claro, tem que ter planejamento. Mas qual o perfil, então? Nós não temos que ter um perfil de um prefeito deixa eu te fazer uma outra mais, pergunta. com a cabeça mais planejadora, mais gestora, que é isso que nós sua pergunta, deixa eu te fazer uma outra. Se eu não tenho esse perfil, por que eu não posso ter pessoas próximas de mim e criar um conselho de gestão dessa cidade que tenha esse perfil para me ajudar? Tem que ter a consciência do líder, né? Mas, então, essa consciência tem que estar na cabeça. Mas aí é toda vaidade, a vaidade aí vai cair nisso que eu ia falar, porque sabe, gente, quando a vaidade prevalece, você se acha autossuficiente. E não é assim, você não consegue fazer nada sozinho. Na cabeça de quem foi eleito, fala, eles me escolheram. Isso. É isso. Eu aqui tenho aqui. Pega o caso do... em parte, o Bolsonaro tem mérito e em parte não. Ele conseguiu desenvolver lideranças, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas quando uma ameaçava, ele cortou. Ele já cortava. Por exemplo, o Mandetta e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha 80% de popularidade quando ele perdeu o cargo dele. E aí, você pega uma prefeita como a Suelen, primeiro, precisa ter essa visão de gestão, né? O que é visão de gestão? Olha, eu tenho que trabalhar com indicadores, eu tenho que motivar a equipe, eu tenho que trazer tecnologia, eu tenho que enfrentar, eu tenho que criar um departamento de projetos. O CODESE tenta suando, botar, emplacar o que eles querem e não ecoa. Dá a impressão, Jabor, que você faz só política. Eu acordo de manhã sem um objetivo claro. E aí quando você tem numa empresa, né, Rodrigo, só a visão operacional, que é importante. É importante. Mas não basta. É a estratégia tática e operacional. O que Alguém falta... que está pensando, é isso que está faltando. O que está faltando para a Suelen, e eu, assim, de novo, o trabalho dela que ela vem fazendo é muito bom. Eu gosto do trabalho dela, acho que ela tem os próximos 2 anos que ela vai com recursos, com a proximidade com o Tarcísio, com o governo do estado. Eu acho que ela tem tudo para decolar. E ela tem essa vontade, mas o que falta para ela é um orquestrador de tudo isso. Isso falta. Outro dia o Meira falou de um maestro. Eu acho que é um orquestrador. É um chefe de gabinete. Um cara que vai ter o dia. O projeto antes de ir para a Câmara tem que ser discutido com os vereadores antes. Poxa, é isso. O que vocês acham disso? Vem cá, vamos conversar. Passa pelo chefe de gabinete. Que precisa. Assim, eu não tenho nada contra o rapaz que está lá. Muito pelo contrário, não conheço ele com profundidade. Ouço dizer, enfim. Eu, como cuido muito das minhas coisas, da minha empresa, eu não fico entrando nesse negócio de picuinha política, né? Mas precisa ter um cara lá, ele vai fazer outra coisa, mas precisa ter um cara lá que vá efetivamente fazer o papel que é necessário. Mas ele é o cara que trabalhou com ela, fez a campanha dela direto com ela e ela confia nele, tem que respeitar esse tipo de Tem que estar no gabinete. Tem que estar no gabinete. Agora, para fazer esse papel com a Câmara, que é super importante, gente. É super importante. Sem o diálogo, Café, você sabe disso melhor. Vocês estão com o cabelo mais branco que eu aqui. Você sabe mais do que eu. Tem que haver esse diálogo. Tem que haver esse diálogo. Bom, o Toninho Castro, né? O Toninho cuja empresa é o Minigráfica, ele lembra exatamente do CODESE aqui, né? Que tem esse papel. Exato. Agora o CODESE precisa assumir um protagonismo também. Eu faço parte do Conselho Fiscal. E é necessário das entidades. É uma pegada que olha a cidade hoje e projeta para os próximos anos. E isso é fundamental. Agora, né? mas eu vejo os prefeitos participando das reuniões do CODESE, na Senag, há anos. Só que assim, concorda com tudo, bacana, vamos fazer, vamos abrir espaço. E na prática não acontece nada. Mas sabe o que precisa ter entre o CODESE e a prefeitura?
o orquestrador. Pô, isso aqui é legal, prefeito, toda hora eu bato nesse microfone. Vamos em frente. Pô, isso daqui não cabe assim, mas dá pra gente, vamos conversar com a Câmara. Isso aqui cabe, vamos em frente. Por quê? Porque o Codésio hoje, se você pegar Londrina, Maringá. Poxa, olha o Silvio de Maringá que teve o modelo. Né? Então, quer dizer, isso precisa ser seguido. Maringá é uma das cidades A cidade precisa de desenvolvimento, Gente, precisa ter a técnica com a gestão política. Né? E assim, eu acredito muito que a Suelen vai começar a olhar um pouco mais para isso. Porque ela tem os últimos 2 anos. Ela tem os últimos 2 anos, maior, tem né? uma entrega maior, ela tem dinheiro em caixa, e ela é uma pessoa que ouve, que conversa, que eu acho que ela vai sair muito feliz fazendo essas alterações que são necessárias. Ela tem esse mérito, ela é aberta ela é aberta ao diálogo, ela é uma menina do bem, essa é a verdade. Muito embora você escuta por aí o contrário, né? Mas eu foco no que eu penso mesmo. Eu acho ela uma pessoa do bem, acho que ela quer o bem para a cidade, e a gente precisa ajudar a Sueli. Esse é o ponto. E o importante é que, como a comunidade, os empresários, os segmentos da sociedade, todos têm um único objetivo, que é o bem da cidade. Exato. Né? O crescimento, a melhoria, porque aí todo mundo cresce. Então, existe essa boa vontade. O que falta é abertura, é convite formal, participação, o querer de verdade, né? E com a Câmara Municipal, não existe no país nenhum executivo que consiga fazer qualquer coisa sem o legislativo. Ou nasce do legislativo ou tem que passar pelo legislativo para aprovar. Bom, então já teve um monte de exemplo chamado trem-bala e tudo mais, né? Bom, o resumo, né, Jabur? Nós podemos sair daqui então dizendo que o Mandalite disse que o Guilherme Berriel é candidatíssimo a presidente da Câmara e ele é candidato a prefeito de Bauru. Esse é o resumo. E tem um perfil para essa discussão que a gente acabou de fazer aqui. Ele é um cara que pensa, que planeja. Eu acho que não. Só pra gente fechar. Qual é o perfil mesmo? De gestor, mas tem que ter carisma, não é isso? Como é que é? Exatamente. Eu quero dizer aqui que o Mandalite tem vários ingredientes aí. É o defeito do time que ele torce só, mas não, defeito não, pô. Ontem eu comemorei outro título brasileiro, pô, do Sub-17. Palmeiras é campeão toda hora. Há questionamento sobre a sua preferência pelo Palmeiras. Por quê? Porque o São Paulo é o melhor. Não, Corinthians. Não, isso é o Corinthians. Meu pai era corintiano fanático. Os palmeirenses. Mas eu mudei. Eu já falei pro Bizarro aqui, eu vou torcer por quem ganha agora, porque o São Paulo não ganha nada, mas... Bom, chegamos ao final do programa. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo, obviamente, nessa jornada nossa aqui no Café com Política. Queremos novamente sua presença e as articulações aí. Prazer é meu, Café. Eu confesso a vocês que eu estava ansioso, porque eu estava meio enferrujado sobre o tema, né? A gente tem focado muito na empresa, graças a Deus, vem numa ascensão muito legal, né? A empresa vem crescendo, e eu costumo dizer que a sorte, a maior virtude de um empresário, de um executivo, é saber escolher o seu time, né? E eu, graças a Deus, eu e meus irmãos, nós soubemos escolher o nosso time. Então a gente tem um time hoje que a empresa roda sem a gente, que as coisas funcionam, e eu devo isso tudo a eles. Então eu sou grato a eles e muito obrigado pela presença aqui de todos vocês. Jabur, tranquilo, semana que vem já esquentando aí, eu acho que agora é Câmara Municipal, né? Não está muito próximo aí dessa articulação. Essa semana devem ter vários lances aí. Isso mesmo. Nós estamos tentando contato com o Tarcísio para ver se ele participa também nos próximos programas em algum momento, né? E amanhã a resenha desse programa aqui no Jornal da Cidade impresso. Kleber, como é que tá pro resto do país? Tranquilo, né? Tranquilo. Acho que é café fervendo, né? Muito bem. Você acompanhou aqui o Café com Política. Um bom dia para todos. Tchau, tchau. Até segunda. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.